Aqui quem está falando com vocês é o professor Marco Antônio. Nós vamos estudar hoje o chamado neocolonialismo. Na verdade, o que caracteriza esse neocolonialismo? É uma nova forma de dominação que os países europeus impuseram a duas áreas do continente, o chamado continente africano, que é a África, e logo depois também o continente asiático. Então é a nova forma de dominação cultural, econômica, política dessas regiões. Por que o nome neocolonialismo? Porque o colonialismo já aconteceu quando Portugal e Espanha descobriram as Américas, né? E dentro desse contexto está o Brasil, América Central e etc. Então por isso é chamado de neocolonialismo. A nossa aula aqui está marcada aqui, o professor Marco Antônio, tá? Vamos dar início a esse assunto muito importante e como cai no vestibular. Neocolonialismo. Vamos aprender a denominação. Denomina-se neocolonialismo o processo de dominação política e econômica instituído pelas potências capitalistas emergentes. Aí vamos ver aqui, né? Tem o Reino Unido, né? A Arábia, a Bélgica, Estados Unidos, a Prússia, a França, a Itália. Todos esses países eles resolveram então dominar duas vezes a África, porque já foi dominado mais parte pelo Portugal, né? E também resolveram dominar a Ásia, Oceania, né? Que envolve o período do século XIX ao século XVIII. Porque o chamado colonialismo ele aconteceu no século XV aproximadamente, tá? Por isso o nome neocolonialismo. E diante dessa imagem aqui vamos fazer uma análise. Por quê? O neocolonialismo ele é tipo uma droga para os países, né, que são dominados, porque nós temos que absorver toda a cultura deles. E aqui essa pessoa aqui, esse zumbi, está usando esses males que os países europeus nos dão, né? Refrigerante, marca de carro, café, comida, e roupa, computadores e etc. Então isso tudo é passado para a gente e a gente vira, né, chamado zumbi aqui. Está muito bem demonstrado nessa imagem aqui. Neocolonialismo no mundo. Dentre os países que se lançaram à conquista neocolonialista, mais bem sucedido foi a Inglaterra, né? Então a Inglaterra, pessoal, a gente olha assim, um país bom, não. Um país que subjugou muitos outros países, torturou muita gente, criou muitas guerras para dominar, né? Explorou muita gente, fez atrocidade com países, né, que ele dominou. Vou dar um exemplo para vocês, né, dessa dominação. Na Índia teve vários conflitos, né? Na China também, vários conflitos ocasionados pelo interesse da Inglaterra, que se tornou o maior país neocolonialista do mundo. Sem espanto, com a industrialização inglesa no século XVIII, grandes empresas se construíram e monopolizaram a produção. Com o resultado desse continente africano foi conquistado, exceto a Etiópia e a Libéria. Por quê, professor? Além de ser um país muito pobre, não tem recursos naturais. E já tinha interesse neles lá, tá? Era um país já dominado pela Itália. Na Ásia, apesar de toda a resistência, não foi diferente. Houve abertura dos mercados chineses, que teve início principalmente com essa guerra aqui. Nós vamos estudar no momento oportuno essa guerra, a guerra do ópio, uma droga que os ingleses impuseram ao povo chinês e subjugaram. Terminou com o Tratado de Pequim, onde aumenta a dominação, onde os chineses tiveram que abrir outros mercados, né, e aumentou a vantagem dos países estrangeiros, principalmente os ingleses, tá? Dominaram toda a região da Ásia. Aqui é um bom exemplo.
que a gente pensa, nós temos essa visão que os países africanos, né, a África como um todo, ela é um país pobre. Ela se tornou pobre, mas no seu solo tem muitas riquezas. E nessa imagem a gente vê exatamente essa denominação, a referência que faz o continente africano, né? Então aqui mostra que o próprio trabalhador é um africano e ele está passando toda a riqueza para os países europeus. Aqui, ó, esse homem branco aqui que está só aproveitando uma vida boa. Essa é a visão de você tem que explorar o continente africano. Essa é a imagem que o neocolonialismo passa. E na outra imagem a gente vê exatamente uma reação de uma pessoa chinesa, né, que está vendo no seu território. Se vocês olharem, ó, tá escrito bem aqui, ó, China, China, em inglês, né? É como se fosse uma referência a uma pizza, né? Como se fosse uma pizza do território chinês entre os países Inglaterra, Alemanha, Rússia, França e o Japão estariam entre eles dominando e dividindo como se fosse uma pizza a China. Então essa é a representação da dominação dos países europeus sobre os continentes, tanto o africano como o asiático. Colonialismo ou colonização foi a ocupação do território que veio na América, na costa portuguesa, tá? E isso aqui é isso aqui, que depois veio Inglaterra, França nos séculos seguintes. Só que o imperialismo é um conceito criado por Lenin para caracterizar a expansão, olha só, territorial de alguns países, continentes europeus, Estados Unidos e Japão também tiveram essa participação, tá? Mas depois da Segunda Guerra Mundial. América, África e Ásia no século XIX e no século XX. O colonialismo, olha só, foi no século XIV e século XV. O imperialismo, ideia do imperialismo, que um povo ou nação domina outro território, que existiu desde os tempos remotos. Então, desde a antiguidade, as civilizações buscavam invadir terras alheias que garantissem mão de obra, matéria-prima e passagem para o seu exército. Então, eles tentavam justificar que o imperialismo é uma coisa bem antiga, dos povos antigos. Vou dar uma pequena pausa para a gente seguir daqui a pouco.